Vídeo rápido sobre Irani, com código de negociação RANI3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou mais de 3.716% aos sócios, contra um retorno de apenas 230% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em quase R$40.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Nós vamos falar sobre os dividendos da empresa, um mapa e um momento importante. Esses meses a seguir sempre são momentos importantes da empresa. Junto aos dividendos que estão chegando, nós temos anúncio de recompra, mais uma excelente notícia, um recorde de produção da companhia e uma alta para o setor no Brasil após um longo período. Análise fundamentalista e um comparativo entre as empresas do setor. E no final do vídeo, gerenciamento de risco mais importante para o investidor e a minha opinião quanto à empresa. O vídeo de hoje ele vai ser muito rápido, muito dinâmico. Caso você queira conhecer a empresa mais a fundo, nós fizemos uma análise fundamentalista, destrinchamos o relatório financeiro trimestral dela. No último vídeo, recomendo que você assista a ele. Aquilo que a princípio parecia uma alta no resultado, quando nós tiramos o não recorrente, se traduz em uma queda de quase 30% de lucro da companhia. Direto à matéria principal do vídeo. Quem já é sócio já conhece a maneira que a empresa opera, e aqui estamos falando em remuneração aos sócios. Qual a importância da data que a gente está e qual a importância dos próximos meses? Tivemos intercalares no valor de 2,3 milhões no mês de março e agora nós iniciamos abril. Aqui um comentário rápido e aqui até mesmo uma dica. Essa sequência de meses geralmente são os meses em que a companhia remunera mais o sócio. Uma busca rápida nos últimos anos da empresa, nós sempre temos esses pagamentos pequenos no mês de março, a mesma situação nesse mês e a mesma situação em 2023. Só que quando a gente inicia abril, maio até agosto, portanto 4 meses, em apenas 4 meses a companhia executa 3 pagamentos aos sócios. E o que o sócio pode esperar para a companhia? Nós falamos de uma Datacom para abril. Proventos esses que sempre são em valores um pouco mais elevados. Quando a gente sobe para o mês de maio, nós também temos pagamentos, não na mesma proporção, porém eles são complementares. E subindo para agosto, finalizando o ciclo de 4 meses, em 2022, nós tivemos algo próximo de 10 centavos. Nós já temos uma proposta com Datacom no dia 26 de abril, data de pagamento no dia 30 de maio de 2024, em um valor de 0,39, muito semelhante ao que foi executado no ano passado, 0,38. O investidor pega esse 0,39, divide pelos 9,20 da cotação atual da empresa, em apenas um pagamento, um dividend yield de mais de 4%. Portanto, para quem é sócio, que ele tenha em mente o que está por vir. Para quem não é sócio, comentário e alerta. Esse é o menor dos motivos para que você se torne sócio de alguma companhia. Caso ainda não seja, considere se tornar membro da comunidade. Nós avaliamos muita coisa para encontrar excelentes negócios. Os dividendos vêm muito depois. Ainda falando em remuneração, uma excelente notícia. A Irani anuncia um novo programa de recompra de até 10,6, quase 11 milhões de ações. Que, para vocês terem uma ideia, a gente não só tem um yield que supera 4% apenas em um pagamento, nós falamos de 10% do total em circulação. Notícia positiva para a companhia e para o setor. A produção de embalagens no Brasil voltou a crescer após quase 2 anos. Isso é destaque em todos os portais. Expedição de papel ondulado, nós tivemos uma alta de 11%. É a terceira maior alta da série histórica, ficando atrás apenas de 2021 e de 2010.
E o setor ele vem crescendo como um todo. Recentemente a gente teve a notícia de que a Irani também internamente teve um recorde de produção, e aí a gente começa a enxergar todo o trabalho que vem sendo feito, reforma, maquinário, e quando tudo isso volta à execução e à operação, você começa a ter ganho de produção. E para finalizar, um comentário interessante que eu já havia trago em outros gráficos, só que nessa matéria eles trazem da importância e de toda a virada que essa questão ambiental vem trazendo, eles trazem um número da substituição, que essa, por mais que pareça algo de pouco interesse para você, essa é a principal tese da empresa. A Irani ela simplesmente não existe sem essa tese de virada de chave ESG. A fatia de plásticos na produção da indústria vem recuando e nos últimos 2 anos nós tivemos uma queda de 36% para 33%. Esses números são importantíssimos, principalmente quando a gente fala de Irani, que é extremamente focada nisso. Irani, que coberta por 3 casas ou 3 analistas, tem todas as recomendações para compra, nenhuma para venda e nenhuma para neutro. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Pegamos a DRE da empresa, maior histórico possível, e é visível a crescente de receita, porém é visível também diversos períodos de prejuízo da companhia. Por que de tantos prejuízos assim? Ela é uma empresa cíclica. E agora daquela maneira diferente, que por vezes eu gosto de trazer, principalmente quando a gente pode comparar com empresas muito parecidas, em cada uma das nossas teses e lado a lado novamente, Irani, Suzano e Klabin. Lembrando que isso é uma análise puramente fundamentalista. A análise numérica essa que coloca a Irani na primeira posição, Suzano na segunda posição e Klabin em último colocado. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, a gente enxerga que a Irani tem o segundo melhor retorno sobre equity, a Suzano lidera, só que a diferença é muito próxima, é praticamente marginal, diria que elas têm a mesma eficiência. Quem destoa é a Klabin, e talvez o que justifique aqui é por ela ser uma empresa muito maior e muito mais massiva, porém rentabilidade é rentabilidade, você tem que entregar bons números independente do seu tamanho. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, e nesse ponto, lembrando que nós falamos do Dividend Yield atual, e a gente nem pode ver o retorno histórico. Quanto ao Dividend Yield atual, a Irani lidera, só que ela não lidera por pouca margem. A diferença dela para a Suzano são de quase 7 pontos percentuais, e para a Klabin é quase o dobro. A Irani de longe, recentemente, é aquela que vem melhor remunerando os sócios. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Apenas uma consideração aqui. Preço sobre lucro e EV/EBITDA são múltiplos extremamente difíceis de se ler em empresas cíclicas, mas uma análise muito simples, como se elas fossem empresas ordinárias, ela teria também o melhor preço sobre lucro de todas, praticamente igual com a Suzano e na última colocação a Klabin. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch. Os números são claros. A Klabin na última colocação, ela é sim aquela que talvez a gente deva ter uma preocupação a mais quanto à dívida. Ela tem uma dívida bruta altíssima. A Irani é que faz o melhor trabalho e a Suzano na segunda colocação. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Irani, uma empresa sim ligada a commodities cíclicas, e ela obtém nota 3, ela é considerada uma boa empresa. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Comentário rápido, ela, como todas as outras, são empresas cíclicas, independente da diversificação de portfólio, e uma simples comparação da Rani com, por exemplo, o PAP, que é o Pulp and Paper, Irani de laranja, é fácil enxergar a relação entre eles.
a commodity sobe, a cotação da empresa sobe, a commodity cai, a cotação da empresa cai, a commodity lateraliza, a cotação da empresa também lateraliza. Esse comportamento cíclico não é apenas da cotação, a gente fala de resultados e a gente fala de dividendos. Nós temos uma queda em 2007, depois uma alta até 2011, um longo período de queda para depois uma alta recente igual nós já tivemos. A gente já pode observar uma queda de resultados, não esperem uma manutenção de dividendos, caso esse lucro continue a cair sem parar. A mesma coisa se reflete na rentabilidade, em um momento ela atinge 14%, em outros anos ela está em menos 32%. Para 2 ou 3 anos depois, ela atingir 36%. Ela é uma empresa de comportamento cíclico. E último comentário, e agora para finalizar a minha ideia quanto à empresa. Quando a gente fala de uma carteira comum, muito provavelmente a minha investida seria a Klabin por uma questão de segurança, por uma questão de market share, por uma questão de confiabilidade. Quando a gente pega uma abordagem que é a nossa do Value Investing, uma diversificação mais baseada em Peter Lynch, o investidor se torna sócio tanto de Klabin quanto de Irani e, por que não, de Suzano. Operação essa que eu já compartilhei com vocês, que foi feita de maneira igualitária. Porém, eu já trouxe para vocês como eu simpatizo com a empresa. Uma empresa com uma dívida baixa, uma empresa com uma boa gestão, uma empresa que está no mercado crescente e falamos de uma small cap, um valor de mercado muito baixo. Quando a gente combina tudo isso, o market cap baixo e o poder de penetração que ela ainda pode ter dentro do market share brasileiro, onde a Klabin é extremamente dominante, nós falamos de uma empresa que pode crescer e muito. O Value Investing e a metodologia de diversificação permitem essa exposição a uma empresa com ótimos números, ótimos fundamentos, que não está em pés de igualdade com a líder do setor. Isso tem que ser levado em consideração. Ela não é a maior, nem a melhor, nem a mais dominante, porém a mais eficiente, a que vem remunerando melhor e a que tem o maior potencial de crescimento. Traduzindo e reduzindo isso em apenas 2 palavras, a Irani é a que tem a melhor relação ou a que tem o melhor potencial risco-retorno de todas as 3. E esse apetite ao risco, somado a uma estratégia de diversificação que me traz muita tranquilidade, a Irani é a empresa que eu mais gosto, ela seria a minha preferida desse setor. Portanto, hoje falamos da Irani, uma ótima empresa, bem gerida, com ótimos números esses recentes, vale sempre lembrar. Deixa no comentário se concordam ou não, ou se pretendem ser sócio da empresa. É um período talvez muito interessante, abaixo dos R$8. A gente pode estar entrando em um período de acumulação para um próximo ciclo. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque-as às 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.